Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook, Twitter. O Roda Viva começa agora. Autor de livros consagrados sobre o nascimento do Brasil, ele agora faz um mergulho profundo em um dos capítulos mais longos e pavorosos da história da humanidade. De escrita incisiva, quase cortante, Escravidão desnuda diversas facetas da exploração de cativos mundo afora e especialmente do papel da exploração de africanos na construção do país em que vivemos. A obra não pode ser encarada apenas como um olhar agudo sobre o passado. Ao contrário, ela diz muito sobre o Brasil que somos hoje e aponta reflexões sobre o país que queremos ser. Você tem dúvidas? Abre aspas. É muito cansativo atravessar sua humanidade tendo que provar que é humano, consumir parte da vida tendo que provar que é gente, digno de respeito. Fecha aspas. Essa frase é do professor universitário Juarez Tadeu de Paula Xavier. Negro, ele foi xingado de macaco e esfaqueado no interior de São Paulo na semana passada. Esse desabafo ele fez, que eu li há pouco, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Para falar sobre a identidade do Brasil, sobre o legado da escravidão, de racismo e do contexto atual, o convidado do Roda Viva de hoje é o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação pela USP, ganhou 6 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. É autor de 1808, que trata da fuga da corte portuguesa de Dom João VI para o Rio de Janeiro. Em 1822, fala sobre a independência do Brasil e em 1889 narra a proclamação da República. Com a série, vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. Escravidão cobre um período de 250 anos, que começa com o primeiro leilão de cativos em Portugal em 1444 e vai até a morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. Para conversar com Laurentino Gomes, nós convidamos Yasmin Santos, ela é repórter da revista Piauí. Rinaldo Gama, ele é editor sênior da revista Veja. Tiago Rogero, ele é repórter do jornal O Globo e apresentador do Negra Voz Podcast. Marcos Augusto Gonçalves, ele é editor do caderno Ilustríssima e editorialista do jornal Folha de São Paulo. E Maria Fernanda Rodrigues, ela é repórter de literatura do jornal O Estado de São Paulo. Nós contamos ainda com o artilheiro do Roda Viva, o olhar atentíssimo do nosso cartunista Paulo Caruso. Laurentino, boa noite. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Roda Viva. Antes da gente entrar no ar, você estava nos dizendo aqui que essa é a última entrevista de uma série de debates e conversas que você teve sobre o livro. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui, a gente já passou, que você lançou esse ano. Antes da gente entrar no ar também, eu tinha te dito que eu cometi a infelicidade para minha pessoa de terminar de ler o livro muito recentemente, porque ele é um livro muito marcante. E, de certa forma, até eu acho que me trouxe um desafio a mais para poder fazer um debate com objetividade que o seu trabalho merece. Mas, das muitas informações chocantes que você traz nesse livro, uma das que mais mexeu comigo, eu vou dar um pequeno spoiler, mas está no comecinho da obra, depois você desdobra mais adiante, é quando você conta que as mortes nos navios negreiros elas eram tantas, elas eram tão volumosas, que o volume de corpos de negros que morriam nas travessias, nas viagens, que era jogado ao mar, era tão grande que isso fez o fluxo de migração, a rota migratória dos tubarões mudar, porque eles seguiam os navios negreiros. De tudo o que você apurou para escrever esse livro, lembrando, eu não falei, mas é o primeiro de uma trilogia, o que foi que mais mexeu com você? O que foi que mais te chocou? O que foi que mais te surpreendeu? Bem, essa é basicamente uma história de dor e sofrimento. Você não pesquisa, não escreve, não lê sobre a escravidão como se estivesse dando um passeio.
Essa é a maior tragédia brasileira. No passado, no presente, eu diria que por bom tempo no futuro, a escravidão é uma tragédia em andamento. Mas o que me surpreendeu muito foram os números, né? São números de escala industrial. Então, saíram da África cerca de 12,5 milhões de seres humanos vendidos como mercadoria. Eram marcados, tinha escravizados que chegavam ao Brasil com 5 marcas de ferro quente, dizendo quem era o primeiro proprietário, o segundo, o capitão do navio negreiro que transportou. Se ele era batizado, ele recebia uma cruz na forma de ferro quente. E chegaram à América 10 milhões e 700 mil. 1 milhão e 800 mil morreram na travessia do Oceano Atlântico. Isso é um número tão grande que, se você dividir pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias, ao longo de 350 anos. Ao ponto de haver testemunhas da época dizendo que isso alterou o comportamento dos cardumes de tubarão do oceano, que passaram a se aglutinar ao redor dos navios negreiros ou mesmo a seguir esses navios. E morria-se de tudo. Morria-se de doenças gastrointestinais, diarreia, morria-se de suicídio, por isso os navios negreiros eram equipados com rede ao redor do convés, porque as pessoas eram acometidas de um surto de depressão, que na época se chamava de banzo, especialmente quando o navio ainda estava na costa da África, a terra de origem, a qual ele jamais voltaria, ainda estava à vista, então eles se atiravam ao mar. Morria-se de rebelião, os navios eram fortalezas flutuantes, havia barricadas, a tripulação ficava armada o tempo todo, como se fosse numa penitenciária, porque a qualquer momento poderia ter uma repressão, uma rebelião. Então é uma coisa realmente assustadora. É por isso que outro dia, numa rede social, uma leitora fez uma definição curiosa. Ela falou: um livro bom de ler e difícil de engolir. E é isso mesmo. Verdade. Maria Fernanda, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Laurentino, essa história geralmente é contada por homens brancos com base em documentos de homens brancos, né? Queria saber como foi esse processo para você, para fazer esse livro, e como foi o desafio de dar voz a uma história e a vozes que foram silenciadas por tantos séculos. A história da escravidão, embora os seus protagonistas sejam negros, não só negros, né? A escravidão, é importante lembrar que a escravidão no Brasil, especialmente nos 2 primeiros séculos depois da ocupação portuguesa, foi indígena. Os indígenas tentaram de todas as formas escravizar os índios, não deu certo, entre aspas, porque os índios foram massacrados. O Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos até a chegada da corte de Dom João em 1808. De doenças, a ocupação das terras, guerras, a expulsão do seu território. Mas aí o recurso foi a escravidão indígena. Chegaram ao Brasil 5 milhões de seres humanos da África escravizados. Mas, curiosamente, essa é uma história que geralmente é contada pelo olhar branco. Existe pouquíssima biografia de pessoas que foram escravizadas, pouquíssimos depoimentos, testemunhos. Então, o que existe? Existem relatórios de capitães de navio negreiro, cirurgiões médicos que andavam nos navios, tem relatórios de alfândega, as expedições que foram enviadas contra Palmares, as expedições para combater o quilombo, tem depoimentos de viajantes estrangeiros europeus que chegavam ao Brasil e se surpreendiam com o cenário da escravidão, tem textos de padres jesuítas, de missionários, do padre Antônio Vieira. Então é interessante porque as fontes são principalmente brancas, mas a história é uma história negra. Então, o que impõe ao pesquisador, e ao narrador, ao interpretador dessa história, é um desafio muito grande. E por isso que eu digo que logo na abertura do meu livro, que existe um olhar negro, existe um olhar branco e existe um olhar atento, no qual eu procuro me enquadrar, né? Agora, eu acho que é um desafio muito grande você, como um homem branco, escrever sobre a escravidão negra. Porque essa é uma dor pela qual eu nunca passei. A dor de um homem negro, ou seja, eu nunca tive os meus antepassados transportados na barriga de um navio negreiro. Ou nunca fui alvo de preconceito como um adolescente negro que hoje já sai à rua e leva uma geral da polícia, ou não consegue entrar numa loja, num shopping center, frequentar espaços que um jovem branco frequenta. Mas eu diria que, com cuidado, com respeito, a gente pode se aproximar dessa dor
e mostrar o quanto ela é importante. Porque a escravidão não é assunto apenas de pessoas afrodescendentes, deveria ser assunto de todos nós brasileiros. Porque esse é um assunto que está vivo entre nós e nós temos que discuti-los e temos que participar dessa discussão, inclusive do enfrentamento do legado da escravidão, que é um desafio muito presente no Brasil do século XXI. Rinaldo, boa noite. Boa noite. Laurentino, os escravos, eles tinham uma condição muito curiosa de ambiguidade. Eles eram, ao mesmo tempo, mercadoria, um produto, um bem semovente, como os animais, podia ser vendido, alugado, dado como pagamento de dívida. Mas respondiam, do ponto de vista jurídico, se cometessem, por exemplo, um crime. O Joaquim Nabuco, por exemplo, defendeu um negro que havia matado 2 homens. Um deles o tinha açoitado. Muito bem. Hoje em dia, acontece uma coisa que é assim. O negro tem 3 vezes, praticamente, mais chances de ser assassinado do que um branco. Para ser preciso, 2,7 vezes mais. No entanto, a população carcerária é majoritariamente negra, 67%, o que não tem nada a ver com a população, que nós temos por volta de 56% da população de pretos e pardos. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Brasil está aprisionando as vítimas? Está matando as vítimas? Está culpando as vítimas? É isso que está acontecendo? A causa principal disso, a estatística que eu tenho é que um homem negro no Brasil tem 8 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que um homem branco. É a maior população carcerária brasileira. O olhar preconceituoso diria o seguinte: eles são mais propensos ao crime. Não. A razão disso é que nós somos um país segregado na geografia. A população afrodescendente habita os bairros mais abandonados pelo Estado, dominados pelo crime organizado, sem qualquer infraestrutura, sem qualquer assistência. É um abandono total. Os morros do Rio de Janeiro, aqueles lugares terríveis, completamente abandonados. E ali, um adolescente negro, por exemplo, ele está muito mais sujeito a ser seduzido pelo crime organizado, até para alcançar um certo status social. Um garoto com 14 anos pega um fuzil e vai para a rua. Então, é uma população muito exposta à criminalidade. Mas, principalmente, um homem branco no Brasil tem muito mais chances, muito mais oportunidades de defesa num tribunal, no inquérito da polícia, do que um homem negro, que geralmente está abandonado à própria sorte. Então, o destino natural dele, por essa soma de razões, acaba sendo o presídio, onde ele é jogado como num depósito, como se estivesse num navio negreiro ou num castelo lá na costa da África, à espera de um navio negreiro. As condições são muito similares. Meg? Sim. Parabéns pelo livro. Obrigado. E você conta no livro um fato histórico conhecido, que a escravidão é um fenômeno que acompanha a história da humanidade, que ela se manifestou em várias oportunidades, em todos os cantos do mundo, né? Em todas as culturas, praticamente, que se tem notícia. E há sempre aquela questão de que na África havia a escravidão praticada por africanos. E esse fato histórico é usado com frequência, e foi inclusive usado pelo presidente Jair Bolsonaro, para minimizar o trauma e a tragédia da escravidão por parte de europeus, que é o que nos toca de perto. Que resposta você daria para essas pessoas? Só antes do Laurentino responder, o presidente Jair Bolsonaro, quando era candidato, veio ao Roda Viva, falou sobre o assunto aqui e disse exatamente isso, que os europeus não haviam entrado na África para pegar escravos, que os próprios africanos é que estavam entregando seus semelhantes para a escravidão. Desculpa, Laurentino, fica à vontade. A escravidão sempre existiu. Onde houve ser humano, na Grécia Antiga, no Egito, na Babilônia, na China, na Índia, em Roma, na África, antes da chegada dos portugueses, na América, antes da chegada dos europeus, houve escravidão. Isso é um fato histórico, não há discussão a respeito disso.
O problema é usar esse fato histórico como um argumento racista hoje para dizer que os escravos foram responsáveis pela própria escravidão, que os africanos foram responsáveis pela própria escravidão. Porque isso quer dizer o seguinte, eles são responsáveis pelo que aconteceu. Eu, branco, cheiroso, poderoso e bem educado, não tem nada a ver com isso. Até porque esse argumento de que os portugueses não entravam na África é incorreto. Sim, eles não entravam, realmente não ocuparam o continente como aconteceu na América, os espanhóis e os portugueses. Mas os portugueses ocuparam, por exemplo, boa parte de Angola, que é onde eles passaram a participar diretamente de toda a cadeia do tráfico negreiro. Mas o problema não é exatamente isso, se eles entravam ou não entravam, se havia escravidão na África ou não. É o uso desse argumento hoje para, especialmente, combater políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Porque isso é problema deles. Eles que se virem. Eu não vou mais me preocupar com o legado da escravidão, porque eles próprios se escravizaram. Então, é de uma desumanidade, de uma falta de bom senso, de uma falta de compaixão, inclusive, em relação à história e aos nossos semelhantes brasileiros, que me choca, vindo de um presidente da República. Yasmin, boa noite. Boa noite, Laurentino. Em 2015, a OAB criou a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão. No relatório mostrava a necessidade de uma reparação urgente à população negra. Eu li em alguma entrevista sua que você não gosta muito desse termo, né? Reparação histórica. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, que você falasse um pouco mais. A dívida, ela existe, né? É inegável que o Brasil foi construído por mão de obra cativa. Tudo que nós somos, até hoje, eu diria, mas principalmente até o século XIX, todos os nossos ciclos econômicos, do pau-brasil, o açúcar, o diamante, o ouro, o café, foi construído por mão de obra escrava, sem remuneração, sem compensação por esse trabalho. Então, que existe uma dívida histórica, existe, até porque essa população foi abandonada à própria sorte depois da Lei Áurea. Existe um Brasil que fingiu que acabou com a escravidão, que a escravidão era um assunto do passado, mas abandonou a sua população afrodescendente e o resultado hoje aparece nas estatísticas. Nós somos um país segregado na geografia e também nas estatísticas, nos indicadores sociais. Então, que a dívida existe, ela é inegável. A minha dúvida é o seguinte, tratar isso como dívida histórica, que pode ser paga em formas mensuráveis, talvez possa atrair preconceito e resistência. Porque esse é um mar de excluídos. Então, você pode ver, inclusive no discurso ideológico de um projeto de poder que existe hoje, está no Brasil, governando o Brasil, a ideia de mobilizar preconceitos que estão arraigados dentro da sociedade brasileira para se oporem a esse tipo de política, como, por exemplo, as políticas de cotas preferenciais para afrodescendentes em escolas e postos da administração pública. Agora, a dívida existe e enfrentar essa dívida é mais, eu diria, um investimento no futuro, porque se nós não enfrentarmos a desigualdade social, que é sinônimo de escravidão no Brasil, nós não vamos a lugar nenhum. O Brasil nunca vai ser um país decente, digno dos nossos sonhos, enquanto a imensa maioria da população brasileira for abandonada à própria sorte, não tiver a oportunidade de se realizar plenamente nas suas vocações, nos seus talentos. Então, a dívida existe, eu sou a favor de políticas públicas como das cotas, mas eu tenho a impressão que tratar isso como uma forma de apenas uma dívida, que a gente pega, faz um acerto financeiro de compensação e aí a questão resolveu, não vai resolver. Até porque embaixo disso existem passivos até de natureza cultural que não vão embora apenas com o pagamento de uma dívida, como, por exemplo, o preconceito. O Brasil é um país profundamente racista e eu diria que a desigualdade social no Brasil ela é produto basicamente do racismo, que não permite que uma parte importante, majoritária da sociedade brasileira tenha as mesmas oportunidades da outra parcela da sociedade. Tiago, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Na produção acadêmica recente, há uma tendência em usar a palavra escravizado e não a palavra escravo para se remeter aos cativos durante esse período.
Logo na introdução da obra, você explica por que você faz a opção por usar escravo e não escravizado. O que se diz na produção acadêmica para deixar de usar a palavra escravo é porque escravo dá uma ideia de nato, como se a pessoa tivesse nascido escravo, e essas pessoas todas foram transformadas em escravizados. Além de explicar, eu gostaria que você explicasse novamente por que você faz esse uso, que guarda... para você ter uma questão semântica, mas eu queria saber se você considera, pelo que você já colheu da repercussão desse primeiro livro, se você consideraria para a segunda obra da trilogia, talvez usar escravizado ou se você manterá uso de escravo. Não, eu mantenho. Essa questão semântica ela é importante, até pelo seu caráter simbólico. Significa que o Brasil hoje, o Brasil que fingiu que era uma democracia racial, e fingiu que não era um país preconceituoso, que não havia uma questão racial, num ambiente de democracia, esse assunto se tornou muito importante. Ele está sendo hoje discutido intensamente em todos os canais possíveis, nas escolas, nas redes sociais, na imprensa, nas empresas, nas instituições. Então, essa discussão é importante. Quem nunca teve direito à voz agora está se pronunciando, e às vezes de uma forma bastante incisiva, que até assusta a população branca, uma militância negra muito forte, muito importante, que no passado nunca teve direito a se pronunciar. E há uma reivindicação, inclusive, de se usar termos que sejam mais adequados do ponto de vista linguístico. Então, por exemplo, no passado se falava mulato. Mulato vem de mula, um animal híbrido que não se reproduz. Pardo. Pardo vem de pardal, um pássaro de cor indefinida. Escravo é um substantivo, mas ele pode denotar também uma pessoa que nasceu naturalmente candidata ao cativeiro, com a sua vocação inata ao cativeiro. Escravizado poderia ser usado, tem sido usado como adjetivo. Uma pessoa escravizada, portanto, uma pessoa que está nessa condição por imposição de outra, por uma condição circunstancial. O problema é que na língua brasileira, escravizado não existe, nem como substantivo, nem como adjetivo. É particípio do verbo escravizar, ou seja, o ato de produzir escravos. Então, você não pode, tecnicamente, na língua portuguesa, chamar o escravizado. Essa pessoa é um escravizado. Isso não existe. Você pode falar um homem escravizado, sim. Um homem que passou pelo processo de escravização. Então, assim, em respeito aos dicionários, a gente pode usar a palavra escravo, até porque se você lê todos os livros de história até agora, inclusive escritos por historiadores negros importantes, como o Manolo Florentino, o Roquinaldo Ferreira, eles usam a palavra escravo sem qualquer pudor, sem qualquer constrangimento linguístico. Eu uso escravos, mas em respeito a essa discussão semântica, eu também uso escravizado. Mas não pretendo mudar, não. Eu acho que é uma atitude razoável de atenção, de respeito a essa discussão, mas também de respeito à língua portuguesa. Não vou reinventar agora a língua portuguesa apenas para poder satisfazer uma parte da audiência que se sentiria mais confortável com o uso de expressões que ainda não estão consagradas nos nossos dicionários. Eu vou fazer o seguinte, nós temos 1 minuto e meio antes do tempo de encerrar esse bloco. Eu vou passar a palavra, então, para o Marcos Augusto Gonçalves, que eu já antecipei o apelido aqui para o Brasil. Meg faz a pergunta e aí o Laurentino responde na volta do bloco, não, pode ser? Só uma complementação da pergunta, da sua resposta. Eu não sabia que a palavra escravo vinha de eslavo. Sim. Slaves, eslavos. Isso. Que eram escravos... enfim, eslavos. Né? Isso é interessante, porque escravidão nem sempre foi sinônimo de cor negra da pele. Até o final do século XIX, a maioria dos escravos no mundo eram brancos. E a própria palavra escravo, ou slave em inglês, vem de eslavo, povo branco de olhos azuis, que era escravizado aos milhões no leste da Europa e vendido no Mediterrâneo pelo Império Romano. Então, assim, a escravidão negra africana, ela é relativamente recente e muito ligada à ocupação da América, né? A escravidão no Atlântico. Bom, o Roda Viva vai fazer uma pausa e a gente volta no segundo bloco com a entrevista com o escritor, jornalista Laurentino Gomes. Ele é autor de Escravidão, o último livro, entre outras obras. Fica com a gente, o assunto aqui, o debate hoje é muito importante. Te espero.
Estamos de volta à Roda Viva com o escritor Laurentino Gomes. A palavra vai direto para a Yasmin. Laurentino, fazendo um paralelo com a pergunta do Tiago e com a da Maria Fernanda, já que ele está falando do que você chama de sutilezas linguísticas, de chamar de escravo, de escravizado, você demora um bom tempo falando disso na introdução do livro. E enquanto eu lia, eu fiquei me perguntando se esse livro tivesse sido publicado há 10, 20 anos atrás. Se você passaria tanto tempo refletindo, devo usar essa palavra ou não? Se você acha que o momento atual de uma certa pressão nas redes sociais, de a população negra estar, não sei, cobrando representatividade, se isso impactou também na sua escrita, na sua pesquisa, na forma que você decidiu construir o livro. Sim, a sua pergunta é muito interessante, porque eu escrevi primeiro todos os capítulos do livro, e aí eu passei para algumas pessoas lerem. Uma delas foi a embaixadora Irene Vida Gala, que é uma ex-embaixadora do Brasil em Gana, uma grande africanista contemporânea brasileira. E aí ela começou a me chamar a atenção para detalhes que tinham me passado despercebidos. Ou seja, se eu tivesse publicado esse livro sozinho, ou especialmente 10 ou 20 anos atrás, eu não teria a preocupação que eu tive agora, especialmente tendo o olhar de uma pessoa que continua profundamente envolvida nessa discussão. Então, aí eu fui aumentando a minha introdução. Essa introdução tinha no começo umas 3, 4 páginas, e eu acho que ela terminou com umas 40, 45. Porque eu percebi que o assunto exigia um grande cuidado e um grande respeito com todos os agentes envolvidos. Então, eu fui fazendo essas observações, né? Observações a respeito do olhar branco, do olhar negro, observações de natureza semântica, linguística. E eu acho que daqui para frente vai ser mais assim. Mas eu gosto disso, eu acho que isso precisa ser encarado com respeito. Não é apenas uma maluquice, gente falando besteira, politicamente correta, como às vezes se acusa, né? Significa que esse assunto está se tornando cada vez mais importante ao ponto de afetar os dicionários brasileiros. E, principalmente, quem está reivindicando essa nova nomenclatura são pessoas que no passado foram taxadas com determinados adjetivos, substantivos, sem ter direito de resposta. Como eu citei, o mulato. Mulato aparece em toda a documentação histórica. As pessoas que foram chamadas de mulato não tiveram a oportunidade no passado de contestar essa semântica. Então, eu acho muito interessante que o Brasil, num ambiente de democracia, é o período mais longo de democracia que nós tivemos até hoje, esteja envolvido numa discussão tão intensa e às vezes até assustadora pela sua intensidade, ao ponto de chegar à semântica, ao vocabulário. Isso é muito bom. Eu vou passar para o Rinaldo e depois a roda está aberta, os colegas fiquem à vontade para perguntar. Laurentino, no seu livro você chama muita atenção para o papel da igreja em todo o processo da escravidão. A igreja que não só tinha escravos, lucrava com isso, mas só condenou a prática da escravidão às vésperas da abolição, em 1888, com aquele Papa Leão XIII. Eu queria perguntar para você se você faria um paralelo com o Brasil, que é um país de um racismo dissimulado e, ao mesmo tempo, é o maior país católico do mundo, né? Você diz que a contradição da igreja é porque, ao contrário de outros agentes que atuavam na escravidão, porque a escravidão era tida como algo natural, vamos chamar assim, no caso da igreja era contraditório, porque ia totalmente contra tudo que o Cristo pregou, né? Então, nós estamos aqui no maior país católico do mundo, né? E temos esse grau de racismo dissimulado, mas ele está aí presente, e os dados que a gente já citou por aqui não deixam dúvidas, né, de como as pessoas são discriminadas pela cor da pele. Existe um historiador chamado David Bryan Davis, que ele diz que a escravidão é um choque para a civilização ocidental, uma contradição insolúvel.
E a maior expressão disso está na igreja, porque as bulas papais, os decretos papais do século XIV, XV, XVI, foram como que cartas de autorização para que o rei de Portugal, os reis europeus, ocupassem os territórios africanos e escravizassem os seus habitantes. Inclusive em nome de uma evangelização, de uma obra missionária. E eu digo que até isso, aí que nasce a ideologia racista, a ideia de que os africanos eram bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com um africano era ser embarcado no navio negreiro e vir se incorporar à supostamente avançada civilização europeia que se instalava na América. Essa é uma ideologia racista, né? E a igreja participou ativamente do tráfico de escravos. O Colégio dos Jesuítas em Luanda recebia escravizados como dízimo e mandava para os colégios de Olinda e Salvador sem pagar impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de tributos. Esses escravos eram revendidos para os senhores de engenho e essa era uma das fontes de renda para a Companhia de Jesus. Todas as ordens religiosas, os carmelitas, os beneditinos, os jesuítas, a ordem medicante de São Francisco, os franciscanos, foram donas de grandes plantéis de escravos. E, de fato, como você citou, a igreja nunca se pronunciou de forma decisiva, convincente contra a escravidão, até o Papa Leão XIII, às vésperas da Lei Áurea. Então, você observa aí que tem uma contradição, não é só uma questão de anacronismo, né? Usar valores do presente para julgar a igreja no passado, quando todo mundo que não era escravo era escravista. É uma contradição intrínseca entre a escravidão e o evangelho da misericórdia, do perdão, do acolhimento. Essa contradição é insolúvel. E eu diria que continua ainda no Brasil hoje, né? Nós somos um país que nos orgulhamos, não só de ser um país grande católico, mas um país cristão, de crescimento acelerado das igrejas evangélicas, pentecostais. E, no entanto, nós admitimos ainda uma continuidade da escravidão de uma forma disfarçada na forma de racismo e de indicadores sociais que são inaceitáveis. Eu diria que essa é a principal forma de racismo. Não é o racismo que a lei pune, de você se expressar verbalmente agredindo uma pessoa negra com um nome que a lei não permite. E esse é um crime inafiançável. A principal forma de racismo está na população branca brasileira que aceita a ideia de que os afrodescendentes nunca vão ter as mesmas oportunidades de emprego, de moradia, de saúde, de saneamento, de educação. Esse é um racismo que é silencioso, mas ele é muito mais destrutivo até do que uma agressão verbal. E a lei não pega esse tipo de racismo. Eu queria fazer duas perguntinhas rápidas, pegando uma carona na fala do Rinaldo e depois uma no final da sua resposta. Salvo engano, me corrija, você tem um livro, O Caminho do Peregrino. Você é católico? Eu sou. E como é que, como católico, você lidou com toda essa documentação? Então, esse é um livro que poucas pessoas leram, né? Na verdade, eu queria saber, como católico, você recebeu toda essa informação a respeito da participação da Igreja Católica no processo de escravização. Sim, eu acho que assim, uma coisa é a instituição, né? A instituição religiosa. Eu acho que a igreja, ela é peregrina no mundo tanto quanto cada um de nós. Ou seja, ela está submetida a forças poderosas que às vezes agem, inclusive, de forma que contradiz o evangelho. E é natural que seja assim. As instituições são muito afetadas por essa dualidade do ser humano entre o mal e o bem. Então, assim, agora, isso não impede que eu observe essa igreja como pesquisador, como jornalista, e mostre que ela foi muito conivente com a escravidão. Mas acho que é uma igreja peregrina também que pode se redimir. Não é à toa que o Papa João Paulo II, uma vez, alguns anos antes de morrer, ele foi à ilha de Goreia, no Senegal, e ele pediu perdão formalmente, que eu acho que todo mundo devia fazer. Eu acho que todo mundo que se envolveu com a escravidão, os países, as instituições, deveriam, se não pagar essa dívida que a Yasmin citou, e que é realmente uma dívida enorme, eu digo que até impagável do ponto de vista puramente financeiro e material,
mas pelo menos pedir perdão, sim. Essa é uma atitude que é visível, correta e que poderia nos ajudar a caminhar em direção ao futuro. Temos uma fila, Tiago e Maria Fernanda, em seguida. Laurentino, logo no começo do livro tem uma citação ao embaixador e africanista Alberto da Costa e Silva, que ele diz que no Brasil todos somos descendentes de escravizados ou de senhores e mercadores de escravizados. Essa frase ela dialoga com uma que está na entrada do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, em Washington, nos Estados Unidos, que diz: todo americano viveu uma vida tocada pela escravidão. Esse museu fica numa posição central em Washington, perto dos principais monumentos. É um prédio suntuoso que foi erguido com doações de mais de 330 milhões de dólares, de personalidades negras americanas, mas também de empresas e personalidades brancas americanas. E ele trata a escravidão e a história negra americana como um assunto central. Você acha que as elites brasileiras estão prontas ou dispostas a tratar a escravidão e a história negra brasileira como um assunto central e fundador? Não, prontas definitivamente não. Acho que, aliás, o Brasil não está pronto para enfrentar esse assunto com a seriedade e a profundidade que ele merece. Mas eu diria que essa agenda não vai embora. Essa é a agenda do Brasil no século XXI. Por uma razão muito simples. Hoje, a riqueza das nações não está mais apenas nos seus recursos naturais, no pré-sal, no agronegócio, no ferro, no manganês, no nióbio. A riqueza das nações está nas pessoas, está na sua população, no chamado capital humano. Então, nós nunca seremos realmente um país decente enquanto a imensa maioria da população brasileira não puder se expressar. Nós nunca vamos fazer pesquisa, não fazer prêmio Nobel. Então, assim, se nós todos concordamos que desigualdade é o principal desafio estratégico do Brasil, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e desigualdade no Brasil é sinônimo de legado da escravidão, fazer essa segunda abolição, que é incorporar a população afrodescendente na condição de cidadãos de plenos direitos na sociedade brasileira, é uma agenda que não vai embora. Embora eu acho que nós tenhamos hoje um governo hostil a essa discussão, essa agenda chegou para ficar e é melhor que nós resolvamos isso agora do que esperar que as gerações futuras o façam. Porque senão nós estaremos reproduzindo o que o Brasil fez no século XIX. O Brasil, desde o começo do século XIX, da época da independência, enfrentou uma pressão poderosa, especialmente da Inglaterra, abolicionista, para acabar com o tráfico negreiro, para acabar com a escravidão. E adiou, empurrou esse assunto com a barriga no limite do possível. Foi o último país a acabar com a escravidão em 1888. E nós pagamos hoje um preço por isso. Se o Brasil tivesse enfrentado o problema da escravidão na época da independência, nós estaríamos hoje num patamar de desenvolvimento econômico e humano muito superior. Mas nós não fizemos isso. Nós abandonamos a população escrava e descendente à própria sorte. Não fizemos reforma agrária, não demos trabalho, não demos educação, não demos oportunidade. E esse é o principal problema do Brasil hoje. O Brasil não acontece basicamente devido ao legado da escravidão. Então, assim, esteja a elite brasileira pronta ou não, esse assunto não vai embora. Qualquer partido político, qualquer governo que se proponha a resolver os dilemas brasileiros daqui para frente, vai ter que enfrentar o problema da desigualdade e o dilema da escravidão. Então, é interessante. E não adianta você dizer, não, eu sou filho de imigrantes. Eu, por exemplo, eu sou neto de imigrantes italianos que chegaram ao interior de São Paulo para substituir a mão de obra cativa na colheita do café, os fagnani. Então, não adianta eu dizer, não fui nem senhor de escravo, nem escravizado, porque eu faço parte de uma sociedade nacional que é um pacto que se perpetua no tempo. Então, essa é uma responsabilidade de todos os brasileiros. Você não pode se eximir, não pode se isentar, se omitir, dizer escravidão não é problema meu. É sim, de cada um de nós que estamos vivos hoje. É uma responsabilidade nossa discutir e tomar decisões adequadas, votando nas urnas, apoiando políticas públicas que ajudem a corrigir essa dívida histórica que existe e que nos assombra. É uma ferida que está aberta, não cicatriza. Ainda sobre
sobre essa questão do perdão, dos efeitos de um pedido de perdão e também dessa revisão e ressignificação do passado colonial. Olhando um pouco para a África agora, o senhor esteve lá em vários países para fazer a pesquisa. Como que é a relação dos africanos com o Brasil? A visão que eles têm do Brasil passa por esse passado comum que a gente tem. E, afinal, a gente também é responsável por essa história, né? Eu percorri 8 países africanos, fiz 5 viagens à África, fui a Angola, Moçambique, África do Sul, Benin, Gana, Cabo Verde, Senegal. Foi uma experiência muito rica do ponto de vista de aprendizado, né, de imersão numa cultura que eu desconhecia pouco a respeito dela. Descobri primeiro que os africanos são fascinados pelo Brasil, são muito bem informados, não é só uma questão de torcer pela seleção brasileira, eles têm muita informação, gostam muito do Brasil, você chega lá, você é acolhido com um sorrisão de orelha a orelha, mas o Brasil não, o Brasil meio que deu as costas para a África, como assim, tem umas aproximações meio de espasmos, meio de catarse. A última foi durante o governo do PT, houve uma aproximação muito grande, inclusive com empreiteiras que depois estariam envolvidas na Operação Lava Jato, mas houve sim uma atenção especial à África. Agora não, agora é de total recuo, e eu sinto que os africanos se ressentem disso, porque eles gostariam de ter uma aproximação maior com o Brasil. É um continente que é um choque de modernidade, você tem coisas muito avançadas, empresas de tecnologia e também uma pobreza enorme. Eu diria que a África é muito parecida com o Brasil nesse aspecto. Em relação à escravidão, a África estuda a escravidão, esse assunto é importante, mas não tem na África o clima de acerto de contas que tem entre nós. Esse passivo da escravidão não é tão forte, pelo menos nas minhas observações, né? Durante o período que eu estive lá. O ressentimento maior lá é em relação ao colonialismo europeu do século XIX. Os europeus dividiram a África em territórios entre si e provocaram tragédias humanitárias como a do Congo belga, que morreram cerca de 10 milhões de pessoas em condições absurdamente, uma tragédia humanitária sem paralelo. Então, esse ressentimento em relação ao colonialismo europeu é muito grande, embora se fale também da escravidão. Laurentino, voltando à questão só para fazer um comentário da religião, também os cristãos reformados também participaram não foi só a Igreja Católica Romana, né? E mesmo personagens ligados ao iluminismo, ao movimento, né, de mudança, né, de mentalidade do século XVII, século XVIII, Thomas Jefferson, Locke, personagens que estavam diretamente envolvidos com Tiradentes mesmo, tinha escravos, não? Mas não era isso que eu queria falar, você pode comentar, mas é que essa naturalização, né, que séculos atrás, enfim, que no passado era até compreensível dentro de uma tentativa de entender as mentalidades, permanece hoje. E permanece não apenas em relação à população negra, mas também em relação aos índios. Os índios hoje são talvez... eles foram praticamente dizimados e a gente está assistindo novas tentativas de acabar de uma vez com o negócio, entendeu? E as pessoas não se abalam com isso. Então, a gente precisa, sim, como acho que o Caetano que falou, né, de uma segunda abolição, mas também precisamos olhar para essas outras populações, para a população indígena também, né, de uma maneira muito... por isso que eu tenho atenta, defendido, né, também a tese de que escravidão não é assunto de museu e de livro de história, ela é uma realidade presente no Brasil de hoje, porque o massacre, ele continua em andamento. O massacre indígena continua em andamento na forma de morte de fato física, como nós observamos recentemente, numa reserva indígena no Maranhão, mas também na ocupação dos territórios, na devastação do meio ambiente, ou seja, uma população completamente sitiada. Mas isso ocorre com a população negra também. Sim, existe sim. um genocídio em andamento. Sim. O número de mortos, de adolescentes, de meninas negras mortas pelas chamadas balas perdidas é escandaloso.
Mas E isso... não apenas pelas balas perdidas, pelas balas achadas, ou seja, né? as balas achadas também. Ou seja, existe um genocídio em andamento hoje nas periferias das grandes metrópoles brasileiras, mas tende a se tornar banal, já não escandaliza mais ninguém. Quando morreu aquela menina de 8 anos, a Ágata, houve uma certa comoção nacional. Agora morreu outra, já não houve uma comoção tão grande, ou seja, essa banalização do massacre é assustadora. E é isso que realmente eu acho que mais nos preocupa no Brasil hoje, né? A normatização de uma coisa que moralmente, eticamente, deveria ser inaceitável. Falar em genocídio, o Abdias Nascimento publicou em 78 um livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro. Fazia esse mapeamento, né, desse extermínio da população afrodescendente e, no final, ele fazia várias propostas que o governo precisaria implementar, né, para que essa desigualdade fosse desaparecendo. Algumas delas, por exemplo, a questão que se foi citada aqui da história da África, ensino obrigatório da história da África e da cultura afro-brasileira, no ensino fundamental e no ensino médio, isso foi implementado. Mas ele falava, por exemplo, que era importante que o governo indicasse para o Supremo Tribunal Federal ministros negros. Ora, desde que o Joaquim Barbosa se aposentou, já entraram outros ministros, não existe uma política em relação a isso, né, desse tipo de reparação. Há outros dados, as empresas brasileiras não contratam negros e assim por diante. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, essas propostas do Abdias Nascimento, se você for levar em conta que elas estão ainda muito embrionárias, né, como fazer para acelerar esse processo? No caso das empresas, no ritmo atual, só vai haver igualdade, proporção entre a população negra e parda no Brasil, pretos e pardos, e contratação em 150 anos. Esse é o último dado que eu tenho. 34% dos empregados são pretos ou pardos nas 500 maiores empresas brasileiras. Se continuar nesse ritmo, vai demorar 150 anos. Então, demora 150 anos para corrigir nas empresas. Todas aquelas propostas do Abdias, algumas foram implementadas, é verdade, mas tem outras tantas que não. Como que se faz para acelerar esse processo? O Brasil não pode esperar, não é, Laurentino? Não, eu acho que isso por isso que eu defendo que esse é um assunto da maior urgência possível. Assim, o Brasil não vai a lugar nenhum enquanto não resolver essa questão. Esse foi o assunto mais importante da história do Brasil no passado, é o nosso maior desafio do presente e é o nosso maior desafio para o futuro. Agora, Só um parênteses. eu acho que como é que você resolve? O Joaquim Nabuco falava que você tinha uma coisa mais urgente, era imediato resolver emancipar os escravos da abolição, mas que tinha uma tarefa para o futuro, que era apagar essa herança. Né? O futuro é hoje. A abolição que o Caetano tem defendido e eu defendo também, né? Os nossos abolicionistas do século XIX diziam isso, né? Não só Joaquim Nabuco, mas André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, de que era preciso fazer 2 abolições. A primeira era parar de comprar e vender gente como mercadoria. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea. A segunda era incorporar os ex-escravizados e os seus descendentes à população brasileira como cidadãos, com plenos direitos, dando terra, trabalho, renda, educação. Isso o Brasil nunca fez. Essa segunda abolição nunca aconteceu. E os nossos problemas hoje são resultado desse projeto de Brasil abortado. Como resolver isso? Eu gostaria de ter a resposta completa, né? Seria maravilhoso. Mas eu acho assim, primeiro, estudar e refletir sobre o problema. Estudar, ou seja, não é uma questão de achômetro, de opinião. É preciso entender o que foi a escravidão no Brasil, a sua herança hoje e o seu desafio para o futuro. A segunda, aceitar, admitir que nós temos um problema racial no Brasil, uma questão racial, de que nós não somos uma grande exemplar democracia racial. Ao contrário, nós somos um dos países mais segregados do mundo, sem que nós tivéssemos tido a necessidade de criar leis de segregação, como existiram nos Estados Unidos, até a luta dos direitos civis, ou na África do Sul. O Brasil é um país segregado.
Basta você olhar a paisagem brasileira com um olhar atento, você vai num restaurante, vê quem está servindo, quem é servido, vai num hotel, vai num edifício, quem é que ocupa o elevador social, quem é que ocupa o elevador de serviço. Um Brasil segregado, visível na paisagem e segregado nos números. Eu acho que políticas públicas como as cotas são muito bem-vindas e nós deveríamos discutir outras políticas como essa. Agora, é preciso lembrar que as cotas não são a solução definitiva, elas são um paliativo. Elas são um paliativo. A solução definitiva é dar às crianças, aos jovens, às famílias, aos adolescentes afrodescendentes as mesmas oportunidades de acesso, de ascensão social que os brancos têm, com escolas, com moradias adequadas, com habitação, com educação. Isso nós não damos. Então, essa é a solução definitiva. As cotas são paliativas, ou seja, são tentativa de corrigir no meio o que nunca foi enfrentado na base. Então, eu diria que a solução mesmo é enfrentar a desigualdade social, fazendo com que, primeiro, um sistema de riqueza, distribuição de privilégios, de status social, de oportunidade, de recursos do Estado brasileiro esteja acessível a todos os brasileiros, e não apenas uma minoria que usufrui disso. O Roda Viva faz uma pausa muito rápida de novo e volta com mais entrevista com Laurentino Gomes. A gente está falando do Brasil de ontem, que é o Brasil de hoje e que queremos que não seja o Brasil de amanhã. Fica com a gente, é um segundinho só. Terceiro bloco do Roda Viva com Laurentino Gomes. Para a gente entender um pouquinho a atualidade, a contemporaneidade desse livro, eu separei aqui um trechinho, pedi licença para ler no ar. É um relato de um holandês que havia sido preso em 1618 aqui no Brasil, passou um ano preso no Rio de Janeiro, como você conta, de Erik Ruyters. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas foi assim que você nominou. Você diz, o relato dele é o seguinte, que você transcreve aqui no livro. Eu vi um negro faminto que, para encher a barriga, furtara 2 pães de açúcar, bloco de cristal no formato de um pão caseiro, no qual o açúcar bruto era comercializado assim que saía do engenho. Seu senhor, ao saber do ocorrido, mandou amarrá-lo de bruços a uma tábua e, em seguida, ordenou que um negro o surrasse com um chicote de couro. Seu corpo ficou da cabeça aos pés uma chaga aberta, e os lugares poupados pelo chicote foram lacerados à faca. Terminado o castigo, um outro negro derramou sobre suas feridas um pote contendo vinagre e sal. O infeliz, sempre amarrado, contorcia-se de dor. Tive, por mais que me chocasse, de presenciar a transformação de um homem em carne de boi salgada. E como se isso não bastasse, de ver derramarem sobre suas feridas piche derretido. Esse trecho, quando eu li o livro, me trouxe uma memória muito recente, infelizmente, de um rapaz, um jovem, que foi pego por seguranças num supermercado aqui de São Paulo. Foi levado para uma sala reservada e foi torturado também a chicotadas. Como é que você consegue relacionar esses 2 episódios? Porque eles estão, na minha concepção, conectados em tantas camadas. O senhor pede para que o negro faça o serviço de açoitar, e aqui os 2 seguranças também, que surraram o garoto também, eram negros provavelmente, tinham salários ruins, enfim. Como é que você conecta esses episódios? Isso mostra que nós somos, na nossa cultura, uma sociedade com práticas escravistas. Eu lembro desse episódio, foi na época da Bienal do Rio de Janeiro, que eu lancei meu livro, e eu fiz umas publicações em rede social contando que na época do Brasil colônia havia manuais sobre como surrar um negro. E, inclusive um padre jesuíta chamado Jorge Benci, ele dizia que se o escravo fosse condenado a 200, 300 chibatadas, e isso era comum,
que se dessem 40 chibatadas por dia, distribuídas ao longo de um determinado período, de 10, 20 dias. Com uma atitude de compaixão, era o que o Jorge Ben se defendia, mas também para não inutilizá-lo para o trabalho. Então havia o padre André João Antonil também dizia que aqui no Brasil os escravos eram tratados com 3 P's: pão, pano e pau. Pão era comida, pano eram uns andrajos que se usava, feitos de algodão cru, e pau era chicote, era pelourinho. Ou seja, o que desmente o mito de que nós tivéssemos tido uma escravidão benévola, branda, boazinha. Onde houve escravidão, o instrumento de manutenção do escravizado foi o chicote. Agora, o que me surpreendeu nesse episódio do menino que roubou uma barra de chocolate é que, ao entrar nas redes sociais, eu vi gente defendendo que, olha, ele era um delinquente. Como se fosse razoável, no Brasil do século XXI, um garoto ser chicoteado por qualquer razão. É um absurdo. Então, você vê que essa mentalidade ela continua entranhada na nossa maneira de ser, não é? Laurentino. Pode ir, vai lá. Eu passo a palavra para o Tiago em seguida. Sobre essa questão, e sempre existiu o racismo aqui, mas a impressão que dá é que as coisas estão um pouco mais soltas agora, as pessoas estão um pouco mais tranquilas para discriminar, como se elas tivessem um aval para falar, para perder o filtro. O senhor vê algum retrocesso nessa questão, nesse momento, nesse Brasil de hoje? Não, eu acho que nós sempre fomos um país profundamente racista e preconceituoso, mas essas coisas estavam disfarçadas. Porque nós não vivíamos numa sociedade que tem uma quantidade de meios de informação, graças às novas tecnologias, e também num ambiente de democracia em que essa discussão é autorizada. No passado, não. No ambiente de ditadura, estava tudo debaixo do tapete. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, a corrupção no Brasil aumentou? Eu acho que não, ela está mais exposta. O racismo no Brasil aumentou? Acho que não. Ele está mais exposto do que nunca. Então, há uma discussão muito grande sobre o racismo. Agora, que existe um renascimento de grupos com ideologia racista do passado, sim. Eu estou ouvindo hoje, o meu ouvido atento está ouvindo argumentos racistas usados no século XIX para justificar a escravidão. De que os escravos eram responsáveis pelo cativeiro, de que eles eram selvagens, e tal. Ou então de gente dizendo aí que os quilombolas são todos gordos, de meia tonelada, preguiçosos, que não fazem nada, que vivem às custas do recurso do Estado. Esse é um argumento racista do século XVIII, XIX, que está sendo repetido agora de forma desavergonhada num mundo polarizado, radicalizado, intolerante. Então, mas é interessante que a reação contra esse tipo de atitude também nunca foi tão grande. Então, eu tendo a ter um certo otimismo. As coisas não estão tão ruins quanto parecem. Eu acho que sim, se nós tivermos paciência de discutir esse assunto, estudar, enfrentar, adotar políticas públicas para enfrentar esse tipo de problema, de dificuldade, nós podemos caminhar, nós podemos ter um país mais decente do que nós temos hoje. Agora, é um processo muito lento. Porque não se trata apenas de resolver com políticas de cotas, de compensação e tal. Está de resolver aspectos de natureza cultural que estão dentro da nossa medula óssea. É o racismo que provoca a exclusão social e a desigualdade social no Brasil. É o racismo, a ideia de que o outro não merece as mesmas oportunidades, porque o outro é inferior. Essa mudança de natureza cultural, psicológica, vai demorar muito, mas eu acho que a gente consegue caminhar. Vai lá, Tiago. Nos capítulos sobre Palmares e Zumbi, que são os capítulos mais polêmicos do livro, você escreve que, abre aspas, a documentação histórica sobre Palmares é relativamente escassa, fecha aspas, e toda essa documentação ela é só sob o ponto de vista dos brancos, como, por exemplo, as forças coloniais. Você também escreve que nada se sabe a partir de depoimentos ou relatos dos próprios quilombolas. E aqui vale destacar 2 pontos. Um é a tradição africana da história oral,
que é uma história que não foi considerada por muito tempo pela historiografia oficial, porque não se tem documentos escritos. E a outra coisa é que essa história, a pouca documentação que se tinha sobre os escravizados que vinham para cá, essa documentação foi literalmente apagada e, em alguns casos, queimada, como, por exemplo, no caso do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A minha dúvida, então, em relação a esse capítulo partindo de tudo isso, por que você considera que há informações suficientes para afirmar que Palmares e Zumbi nunca foram abolicionistas e também para afirmar que, dentro do Quilombo, Zumbi seria dono de escravizados? Sim, porque isso está na documentação histórica, claro, construída a partir de relatos brancos, mas está lá. Mas também não existe documentação dizendo que não havia escravos, porque isso era uma prática comum também na África. Os Palmares, aparentemente, eram uma réplica de reinos africanos, dos Jagas, do interior de Angola, onde havia pessoas escravizadas, sim. Ou seja, em Palmares, as pessoas que aderissem voluntariamente ao Quilombo eram livres, mas existiam inúmeros relatos de incursões dos quilombolas nas fazendas vizinhas em que eram capturados, escravizados e mantidos como escravizados em Palmares. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte: o abolicionismo é uma ideia que só vai nascer no final do século XVIII, 100 anos depois da queda final de Palmares. Então, você atribuir ao Zumbi uma ideia abolicionista ou republicana ou socialista, como muitos historiadores tentaram fazer ao longo do século XX, é puro anacronismo. É puro anacronismo. Então, o que eu procuro mostrar nesse livro, com base, inclusive, num estudo importante de 2 historiadores da Universidade da Unesp, é que existe um Palmares, um Zumbi, que é um herói em construção. Ele vai mudando de acordo com a maneira como nós olhamos no passado. Então, no começo, o Zumbi aparece como o exemplo da selvageria que precisava ser extirpada da América Portuguesa. Durante o movimento abolicionista brasileiro, ele emerge também como um herói abolicionista, coisa que não há comprovação a respeito disso. Depois, no século XX, ele começa a adquirir a roupagem, inclusive, de um herói dos proletários, dos operários, dos camponeses, dos ribeirinhos, de todos os excluídos. Então, é um herói em permanente construção. Agora, não existe realmente uma documentação que permita fazer documentações categóricas a respeito do Zumbi. Existe, inclusive, a dúvida se existiu um ser humano com o nome próprio de Zumbi. Aparentemente, era uma nomenclatura militar, um chefe militar. Teriam existido vários zumbis em Palmares. O último deles teria morrido no dia 20 de novembro de 1695. Laurentino, por falar em estudos historiográficos e documentação, algumas historiadoras têm se pronunciado que mesmo nas pesquisas mais recentes sobre o tema escravidão, a questão do gênero, a questão da mulher, fica em segundo plano. Questões como as escravas eram muitas vezes acusadas de matar os recém-nascidos, né? Quando, na verdade, eles morriam por infecções e péssimas condições, né? Em que a mãe e o filho estavam submetidos. E aí, para resolver esse problema e a culpa não cair nos senhores, havia essa imputação, né, de um assassinato por parte da própria mãe. Eu gostaria de saber se, nas suas pesquisas, você se confrontou em algum momento com essa questão da mulher e, se não, se isso estaria no horizonte, aspectos dessa natureza específicos, né, da questão do gênero. Laurentino, eu vou pedir para você tentar comprimir a resposta em 2 minutos e meio, que é o que a gente tem. Tá bem. Esse é o tema do meu segundo livro, que é a construção da África brasileira, né? Uhum. O segundo livro, que vai se dedicar ao século XVIII, ele vai falar das irmandades religiosas, da família escrava,
de quilombos, de fugas, de irmandades religiosas e também do papel da mulher. As mulheres, por exemplo, em Minas Gerais, elas tiveram um papel muito grande nos processos de alforrias. Havia muitas mulheres que conseguiam comprar a própria liberdade. Então, esse é um tema que eu vou desenvolver mais no segundo volume, a partir de agora que eu vou publicar o ano que vem, né? Perfeito. Bom, então você fica aí com a promessa de encontrar mais informações sobre o assunto. No ano que vem a gente tenta arrancar alguma coisa dele no quarto e último bloco do Roda Viva com Laurentino Gomes. É um segundinho só, a gente já volta. Roda Viva está de volta, quarto e último bloco da entrevista com Laurentino Gomes. Yasmin, por favor. Laurentino, eu quero te perguntar sobre método, né? Você fala que você não é um historiador, você é um jornalista, então você usa o método jornalístico para escrever os seus livros, não o método científico. Eu queria saber quantas pessoas trabalham com você, você faz tudo isso sozinho, você tem especialistas para analisar arquivos com você. Fiquei muito encucada porque é uma trilogia que promete ser de 1.500 páginas aproximadamente, né? Então, eu faço muita questão de demarcar esse território. Eu sou jornalista escrevendo livro, reportagem sobre a história do Brasil. Então, o meu método é jornalístico. Eu não tenho equipe, eu trabalho sozinho, por isso que demora, né? Esse livro demorou 6 anos para ficar pronto. Eu li cerca de 200 livros, mas aí as fontes são aquelas referendadas pela academia. Então, eu fui a Gilberto Freire, Manolo Florentino, João José Reis, ou seja, Luiz Felipe de Alencastro. Eu não posso reinventar a história da escravidão, eu tenho que ser fiel às fontes de quem pesquisou sobre o assunto. Eu faço uma narrativa secundária, eu não vou em arquivo, Torre do Tombo, Arquivo Nacional. Isso é um trabalho de historiador. Eu pego a bibliografia, o que já se construiu a respeito desse assunto, e faço uma reconstrução de linguagem. Eu diria que, aliás, a minha contribuição é de linguagem. Outro dia, quando eu lancei um dos meus livros, o professor José Murilo de Carvalho, ele fez uma crítica muito interessante. Ele falou, não tem nada de novo nos livros do Laurentino Gomes, mas ajuda a popularizar a história do Brasil pela linguagem, que eu acho que é o melhor elogio que ele poderia fazer ao meu trabalho, porque eu acho que esse é o trabalho do jornalista, é ampliar o conhecimento de uma audiência, às vezes uma audiência mais leiga, que não está habituada a ler sobre o assunto, decodificando uma linguagem que às vezes está muito refém ao ambiente da academia, uma linguagem técnica. Então, é isso que eu faço. Agora, eu conto com a ajuda de pessoas que me dão segurança de que eu não vou estar escrevendo coisas que não têm substância, não têm correlação com as fontes historiográficas. Então, nesse livro em particular, eu contei com a ajuda do embaixador Alberto da Costa Silva, que é um grande africanista, da embaixadora Irene Vida Gala. Quando eu precisei, por exemplo, de entender melhor alguns aspectos sobre orixás, vuduns africanos, eu mandei para uma amiga minha, querida, em Salvador, a Urânia Muzanzu, que me ajudou a esclarecer, me ajudou a publicar coisas corretas. Tem revisores, tem checadores que checam nomes, datas, se não está errada a informação que eu estou publicando. Então, tem um trabalho muito cuidadoso de edição, mas o trabalho é jornalístico. Ou seja, o meu trabalho não passa por uma mesa de mestrado, de doutorado, como seria no ambiente acadêmico, né? Mas ainda sobre bibliografia, nesse livro você priorizou mais do que nos outros tentar encontrar entre os consagrados autores negros? Também. Por exemplo, eu usei 2 grandes autores negros no Brasil, que eu já citei aqui, que é Manolo Florentino, autor de um livro chamado Encostas Negras, que é fundamental para entender o tráfico de escravos no Atlântico, no começo do século XIX, e o outro historiador negro, Roquinaldo Ferreira, também carioca, que estudou muito Angola. Mas o meu critério não foi a cor da pele. Não foi assim, tentar preencher cotas na bibliografia. Seria uma falta de bom senso. Eu fui às fontes que, observando
o estudo no ambiente acadêmico me pareceram que eram as fontes mais credenciadas a me ajudar a construir essa obra, independente da cor da pele do historiador. Agora, tem historiador branco, tem historiador negro também, não é? Quem fala agora, roda, senão vai lá. No Brasil, nós estamos passando por um momento em que os casos de terrorismo religioso, especialmente contra terreiros de religiões africanas, religiões afro-brasileiras, esses casos estão proliferando. Os números este ano eles são bem maiores do que os números do ano passado. Esta semana, Semana da Consciência Negra, tivemos um caso no Rio de uma igreja católica em que haveria uma celebração de um culto de religião afro-brasileira e frequentadores da igreja quiseram impedir aquilo. Eu queria que você relatasse, porque tem uma parte muito importante do seu livro em que você conta de uma visita que você fez a Palmares e há uma situação lá envolvendo um caso ali de intolerância religiosa. Eu queria que você contasse. Eu estive em Palmares no Dia da Consciência Negra de 2018, dia 20 de novembro. E aí o que me surpreendeu é que existe uma guerra em andamento em Palmares hoje, uma guerra religiosa. Então você chega lá de madrugada, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tem inúmeras senhorinhas de candomblé, vestidas de branco, de turbante, subindo a montanha, a Serra da Barriga, para prestar homenagem ao Zumbi. Levam oferendas, colocam debaixo das gameleiras, que é uma árvore sagrada no candomblé, junto a fontes de água, riachos e lagoas. Mas na área do Parque Nacional de Palmares, que ainda está em implantação, moram 20 famílias evangélicas, fundamentalistas, que detestam o candomblé e não querem que as senhorinhas vão lá praticar a sua religião de matriz africana. Então, o que é muito interessante, Palmares continua como um foco de tensão hoje, 3 séculos depois da morte do Zumbi. Mas ali é apenas um exemplo. Essa tensão, ela permeia hoje. Hoje nós temos, infelizmente, um fundamentalismo religioso, tanto católico quanto protestante e reformado, em ascensão no Brasil. Inclusive domina instituições do Estado brasileiro e que incorporam elementos da ideologia racista. Isso que é preocupante. Qual é a ideologia racista? De que os africanos são inferiores, de que os negros são inferiores e praticam religiões demoníacas. Portanto, o melhor que você pode fazer, nesse caso, é ter uma associação com o crime organizado na Baixada Fluminense e destruir um terreiro de candomblé. É uma expressão da ideologia racista que chega nesse ponto, né? Laurentino, nós vamos aqui fazer o último bloco de perguntas, porque, informando a todos os envolvidos, nós temos 8 minutos e 3 pessoas para falar. Então, o desafio é do entrevistador de fazer a pergunta curta e do entrevistado de responder curtinho, para ninguém ficar sem falar. Prometo. Laurentino, Rinaldo. Nós falamos aqui de que depois da abolição, os negros foram largados à própria sorte, né? Mas nós não comentamos aqui que houve uma política de embranquecimento, uma tentativa de embranquecimento da população. Você é neto de imigrantes italianos, isso fazia parte de uma política de trazer para o Brasil europeus para embranquecer, porque segundo alguns, como Nina Rodrigues, o sangue negro ele era uma chaga de inferioridade que manchava o povo brasileiro, né? Isso perdurou pelo menos até os anos 30, quando veio a tal da democracia racial, né? Com Casa Grande, Senzala, etc. São 2 momentos, então, o embranquecimento, a democracia. Como você situa o que acontece hoje? Como você classificaria, em que momento nós estamos desse processo? Eu acho que, sim, esse é um projeto muito importante do Brasil no segundo reinado, esse embranquecimento da população, a ideia de que o sangue africano tinha corrompido, né, entre aspas, a formação da sociedade brasileira. E aí, então, vêm os imigrantes. Por exemplo, o meu estado, o Paraná, é um exemplo bem sucedido de embranquecimento da população. Eu tenho uma colega, a Etel Frota, no Paraná, que estudou o Curitiba em 1850. 47% da população era negra. Hoje você vai lá, é insignificante. Ou seja, houve um embranquecimento muito acelerado da população paranaense com a chegada de italianos, ucranianos, alemães, poloneses. Mas havia também, eu diria que um processo sutil de embranquecimento cultural.
Então, tem estudos interessantes de historiadoras como Larissa Viana, Marisa Carvalho Soares, que mostram que havia as irmandades religiosas de pardos e mulatos mestiços no Rio de Janeiro, no século XVIII, que proibiam a entrada de africanos negros ou de negros. Por quê? Era um processo de embranquecimento cultural. Quanto mais rápido o africano ou o crioulo, que era o escravo negro nascido no Brasil, chamava-se de crioulo, migrasse para o universo branco, adotando seus rituais, a sua indumentária, a sua estética, a sua língua, o seu comportamento, melhor seria a sua situação de vida, a sua condição de vida. E eu diria que isso continua assim. Continua assim, essa ideia de que... E por isso que eu vejo com muito entusiasmo e com muita alegria um renascimento da valorização da estética negra hoje no Brasil, especialmente entre os jovens. O uso do cabelo, a valorização da cor da pele, do jeito de se expressar, do jeito de se comportar, porque isso mostra que é uma reação ao processo de embranquecimento, não só demográfico, como o Brasil realmente tentou fazer com os imigrantes, mas de um embranquecimento cultural. Eu vou fazer aqui uma última tentativa, então é uma proposta que eu fiz quando o Yuval Harari veio ao Roda e deu certo, que é o Meg faz a pergunta, a Maria Fernanda faz a pergunta e o Laurentino responde numa tacada só as duas. Pode ser? Pode. Vai lá, Meg. Mas essa minha pergunta é, enfim, você se deteve sobre momentos muito relevantes, né, da história do Brasil, mas a minha pergunta é sobre o momento em que vivemos. O que o Laurentino do futuro vai pensar desse Brasil hoje? Que ano ele escolheria para tratar? 2002, 2013, 2018? Você acha que a gente vive um momento decisivo? Agora, puxa vida, você pediu para respirar, essa pergunta é boa, né? É muito. Posso responder responda. essa? Eu acho que se você analisar o Brasil do ponto de vista do noticiário do dia a dia, as razões de pessimismo são muito grandes, né? Parece que a corrupção não tem conserto, que o Brasil é um país violentíssimo, e de fato é, e que nós somos radicais, intolerantes, racistas. Mas se você observar de um ponto de vista histórico, nós temos caminhado. Assim, o número de analfabetos diminuiu, existem mais oportunidades, nós adotamos uma política de cotas, nós estamos discutindo racismo num programa de televisão importante de segunda-feira à noite. Isso tem se repetido com muita frequência, esse assunto está nas redes sociais. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente não pode perder a esperança. A gente está vivendo um período inédito, totalmente novo na nossa história, que são mais de 30 anos de democracia, com muita liberdade de expressão. Então, acho que nós vamos colher os frutos dessa transformação, mas no longo prazo. Nós temos que calibrar as expectativas em relação ao Brasil. O Brasil vai melhorar, mas vai demorar um pouco mais do que nós gostaríamos, porque tem mudanças de natureza cultural que precisam acontecer, como, por exemplo, enfrentar o racismo. Isso demora. Maria Fernanda, por favor, 2 minutos. Era mais ou menos a mesma pergunta. Eu queria saber, você é acostumado aos fatos e informação, se é otimista com relação a esse futuro de uma nação que é fundada da violência, da exploração, enfim... eu acho assim, ao estudar a história, especialmente a escravidão, eu adquiri uma visão mais madura a respeito do Brasil. O Brasil é uma história violentíssima, de exploração, de muito sangue, de muita injustiça, mas isso é próprio da história humana. Mas o interessante é que, no meio de tudo isso, existem espasmos do bem. O movimento abolicionista, as tentativas de reforma do Estado brasileiro, o direito de voto da mulher, dos analfabetos, a campanha das diretas em 1984, os esforços para enfrentar o racismo hoje. Então, eu diria assim, que no meio da injustiça, da dor e do sofrimento da história, corre um fio de esperança. É a esperança que nos mantém vivos, por isso que a gente não pode abrir mão dos nossos sonhos. Nós temos que acreditar que o Brasil pode melhorar, apesar de todas as aparências em contrário. Nós vivemos da esperança. Nós estamos chegando ao final desta edição do Roda Viva. Eu queria agradecer muitíssimo a participação da Yasmin Santos, do Rinaldo Gama, do Tiago Rogero, do Marcos Augusto Gonçalves.
vulgo Meg, esta noite, da Maria Fernanda Rodrigues e do nosso grandíssimo cartunista Paulo Caruso. Eu agradeço, claro, a você que nos acompanhou até agora e muito especialmente ao Laurentino Gomes, não só pela presença aqui no programa, eu considerei realmente seu livro um presente. Fez bem para mim, fazia muito tempo que eu não sentia que eu ganhava tanto com uma leitura e fica aí a recomendação. Bom, uma ótima noite a todos e não se esqueça, na próxima segunda nós temos esse encontro marcado aqui no Roda Viva. Eu espero vocês às 22 horas. Até lá!